começa por aí, né? Então, o documento tem uma introdução, mas o número 4, Rafael, Sim, me parece um dos mais importantes. Ele diz o seguinte: a recente resposta do Santo Padre e tal, aos dúbia, que aqui eu também queria dizer uma coisa que eu acho importante salientar. Desde 2013, quando foi eleito o Santo Padre, o pessoal reclama que não há clareza. Por exemplo, quando os quatro cardeais apresentaram os famosos 5 dúbia, eles estavam reclamando que não havia clareza. Pois é, o número 4 é claríssimo. Olha o que ele diz. Trata-se de evitar que se reconheça como matrimônio algo que não o é. Por isso, são inadmissíveis ritos e orações que possam criar confusão entre aquilo que é constitutivo do matrimônio, como união exclusiva, estável, indissolúvel entre um homem e uma mulher naturalmente aberta a gerar filhos, e aquilo que o contradiz. Esta convicção está fundada sobre a perene doutrina católica do matrimônio. Somente neste contexto, as relações sexuais encontram o seu sentido natural, adequado e plenamente humano. A doutrina da Igreja sobre este ponto permanece firme. Isso aqui é de uma clareza que... então, por exemplo, uma pessoa diz assim: o documento tem que ir no lixo. Você quer jogar o número 4 também no lixo? Porque o número 4 está dizendo aquilo que muitas pessoas estavam reclamando que não se dizia. Está se dizendo que o matrimônio entre um homem e uma mulher, está se dizendo que ele tem que ser aberto à geração de filhos, portanto, a contracepção é ilícita, e está dizendo que as relações sexuais só são lícitas dentro do matrimônio. Está dito aqui? Depois, o número 5 diz: a Igreja tem o direito e o dever de evitar qualquer tipo de rito que possa contradizer esta convicção ou levar a alguma confusão. Ou seja, o propósito é justamente o de que não haja confusão. Continua. É de se sublinhar que, propriamente no caso do rito do sacramento do matrimônio, não se trata de uma bênção, mas de um gesto reservado ao ministro ordenado. E aí ele explica que a bênção nupcial só pode ser dada dentro do rito do matrimônio. E aí começa a parte que fala das bênçãos. Então, o documento começa colocando uma espécie de princípio. É um princípio que é forte, é doutrinal e é inamovível. Ele diz que é perene. Você ia perguntar? Eu ia perguntar assim, por exemplo, quando o documento começa a falar sobre essa realidade, né, do rito do matrimônio, ele, antes de, isso foi uma coisa que eu percebi, antes de começar a explicar sobre a bênção, ele já explica sobre a sacramentalidade do matrimônio em si, porque aqui eu acho que entra um pouco a hermenêutica da interpretação aqui da internet, que as pessoas estão achando que o documento está querendo, de alguma forma, legitimizar a bênção sacramental também aos casais irregulares e a essa situação. Então, não. Muito bom o senhor falar desse número 4, eu não tinha também tido essa visão, assim. O número 4 tira qualquer ambiguidade. Certo. Depois, aí começa a falar sobre as bênçãos, né? Sim. Aí fala que as bênçãos podem ser consideradas entre os sacramentais mais difusos em contínua evolução. O que é um sacramental? É importante fazer essa distinção, né? A igreja tem 7 sacramentos. Os sacramentos, eles agem ex opere operato, ou seja, pela sua própria virtude. Então, digamos assim, na hora que você vai ser batizado, não interessa muito se você está distraído, se o
o padre está com sono, o sacramento é infalível. Né? Se você está confessando, né? Talvez a sua contrição não seja muito boa, o padre vai lá te dar uma absolvição, a absolvição valeu por si mesmo. Tem um efeito, claro, que é necessário ao menos uma contrição imperfeita. Né? Agora, os sacramentais não. Os sacramentais dependem da fé de quem recebe, né? Ex opere operantis. Então, veja, os sacramentais, por si mesmo, eles pressupõem que a pessoa precisa crer, ela tem que acreditar, mas não só isso, que isso vai, digamos assim, limitar ou não o efeito do sacramental na sua vida. Ora, ele diz, com razão, que as bênçãos estão entre os sacramentais. O número 9 diz o seguinte: de um ponto de vista estreitamente litúrgico, a bênção requer que aquilo que se abençoa esteja conforme com a vontade de Deus expressa nos ensinamentos da igreja, do ponto de vista litúrgico. Ou seja, eu não posso dar uma bênção oficial, uma bênção litúrgica, em algo que está em desconformidade com o propósito de Deus. Ele diz mais ainda, né? Se de um lado, sempre e por todas as partes, se oferece a ocasião de louvar, invocar e agradecer a Deus por meio de Cristo no Espírito Santo, por outro lado, a preocupação é que não se trate de coisas, lugares ou contingências que estejam em contraste com a lei e o espírito do Evangelho. O que o documento está querendo dizer aqui? Tradicionalmente, isso está nos antigos manuais de sacramentária, existem dois tipos de bênção. As chamadas bênçãos constitutivas, que alteram o status de uma coisa. Então, por exemplo, quando o padre faz água benta, ele altera o status da água. Aquela água passa a ser água benta. Quando o bispo abençoa uma igreja, ele altera o status daquela igreja. Ela se torna uma igreja abençoada. Um altar, uma imagem. Quando, por exemplo, um abade é eleito, e a eleição é confirmada, ele recebe a bênção abacial. A bênção altera o status do abade. Ele se torna abade. Antes ele não era. Agora, há um outro tipo de bênçãos, que são as chamadas bênçãos invocativas. As bênçãos invocativas não alteram o status da coisa. Então, por exemplo, se eu invoco a bênção de Deus sobre você, se eu invoco a bênção de Deus sobre uma outra pessoa, se eu invoco a bênção de Deus sobre qualquer coisa, né? E que não altera o status. Não é que aquela coisa ficou benta. Para as bênçãos constitutivas, inclusive, é necessário que haja a presença do objeto, né? O pessoal fica dando bênção de água, sal, não sei o que, pela televisão, né? Eu digo, não tá muito certo isso não, porque a bênção constitutiva, que faz uma coisa ficar benta, exige a presença, né, do sujeito da bênção. Agora, as bênçãos invocativas não. Pode se dar por escrito, pode se dar a viva voz. O Papa dá a bênção Urbi et Orbis, né, pela rádio, pela televisão, etc. São as bênçãos invocativas. E aí ele diz o número 12, que se deve evitar o risco de reduzir o sentido das bênçãos apenas a este ponto de vista, porque nos levaria a pretender para uma simples bênção as mesmas condições morais que se pedem para a recepção dos sacramentos. O que é bem óbvio, né? Se uma pessoa vem e me diz assim, padre, você pode dar uma bênção? Eu não pergunto, você confessou? Você está em estado de graça? Eu geralmente dou a bênção. Né? A pessoa vem com um terço, padre, bênção. Eu não vou chegar para ela e pergunto, olha, e aí, você é casado na igreja? Não. Quer dizer, são bênçãos informais, que se dão assim. Né?
Depois ele fala das bênçãos na Sagrada Escritura, que existem as bênçãos descendentes e ascendentes, né? As bênçãos descendentes é quando a bênção de Deus desce sobre alguma coisa. E as bênçãos ascendentes é quando o homem dá graças a Deus, ele bendiz a Deus por alguma coisa. E a bênção dada pelo homem ela é uma espécie de bênção que estende a bênção descendente para outras pessoas. Né? Aqui está no número 17. Muito bem. Aí ele começa a falar sobre a compreensão teológica pastoral das bênçãos. E é aqui que está a verdadeira novidade do documento, né? Porque ele fala da bênção não tanto como um rito ou como uma oração formulada, mas fala da bênção informal, digamos assim. Né? Inclusive, ele toma como exemplo a bênção que os pais dão nos filhos, que é bênção, mas é uma bênção informal, não é uma bênção litúrgica. Ele diz: quem pede uma bênção mostra-se necessitado da presença salvífica de Deus na sua história. E quem pede uma bênção à igreja reconhece esta última como sacramento da salvação que Deus oferece. Senão ninguém pediria uma bênção, né? A pessoa reconhece que ela precisa e também reconhece que a igreja é um instrumento de salvação. Aí ele cita um texto do Papa Francisco em que diz: quando se pede uma bênção, se está exprimindo um pedido de ajuda a Deus, uma súplica para poder viver melhor, uma confiança em um Pai que nos pode ajudar a viver melhor. Ou seja, ele apresenta, aqui ele começa a falar da bênção como uma ajuda. Né? Então, por exemplo, muitas vezes as pessoas, eu acho que todo padre tem isso, a pessoa vem a você na confissão e, por exemplo, ela não pode ser absolvida, porque ela está no estado de pecado. Aquilo que na teologia moral nós chamamos de pecado habitual. Está no estado de pecado. Ela não pode ser absolvida. E a pessoa diz assim: padre, mas o senhor poderia pelo menos dar uma bênção para Deus me ajudar a sair dessa situação? O que tem de errado nisso? Não tem nada de errado. O número 23. Quando estas expressões de fé são consideradas fora de um quadro litúrgico, encontram-se em um âmbito de maior espontaneidade e liberdade. Então não está falando de absolutamente nenhum rito, nenhum tipo de fórmula. Está falando de aquilo que é informal mesmo, espontâneo. Diz que essas bênçãos são atos de devoção. Diz que não se deve fixar dentro de um marco claramente legal. Ele diz: quando as pessoas invocam uma bênção, não deveria ser posta uma exaustiva análise moral como pré-condição para podê-la conferir. É o que acontece na prática. Uma pessoa pede uma bênção, ninguém chega lá perguntando, né? E ele diz: nesta perspectiva, o pronunciamento formulado pela então Congregação para a Doutrina da Fé porque convidam, de fato, a um discernimento em relação à possibilidade de formas de bênçãos pedidas por uma ou mais pessoas que não transmitam uma concepção errada do matrimônio. Ou seja, eu tenho que garantir que não se dará uma concepção errada do matrimônio.
e diz, e que também levam em conta o fato que em situações moralmente inaceitáveis, desde o ponto de vista objetivo, veja, situações moralmente inaceitáveis do ponto de vista objetivo, a caridade pastoral nos impõe de não tratar simplesmente como pecadores, outras pessoas cuja culpa ou responsabilidade possam ser atenuadas por vários fatores que influem sobre a imputabilidade subjetiva. Quer dizer, a pessoa é ignorante, a pessoa não sabe direito, ela não sabe o que é igreja, não, enfim. Né? Então, veja, ele está afirmando que existem situações moralmente inaceitáveis, mas o mesmo tempo está dizendo, olha, você não pode tratar a pessoa como um pecador desgraçado, mal. Escorraçar ele da sua frente. Temos que ter caridade. É nesse sentido. Mas é que isso aqui é. Todo padre é isso, gente. A pessoa vem pedir bênção. Às vezes nas situações das mais difíceis mesmo. Né? Só quero pedir um tempinho. Queria falar uma coisa para vocês aqui nos comentários. Pessoal, é o seguinte. Primeira coisa que vocês têm que estão nessa live, nós não estamos nessa live aqui fazendo bagunça. Nós viemos aqui com coisa séria, tá? O padre, ele é doutor em moral, é uma das maiores autoridades aqui no Brasil na área. Ele não está brincando. Eu também não estou brincando também, porque sou teólogo também. Então é o seguinte, acalma o teu coração. Nós estamos analisando o documento, nós não chegamos no final do documento ainda. O grande problema que nós temos nesse tempo de consumismo, de correria, é que a gente não consegue parar. Você está tendo uma aula gratuita aqui por um grande professor. Então, seja humilde, escute, porque eu tenho certeza que a maioria de vocês aqui não leram o documento à luz como tem que ser feito. Então, por favor, escutem. Vocês estão numa aula. Nós não terminamos ainda. Não chegamos à conclusão do documento. Então, acalma o seu coração, não venha já com pré-requisitos na sua cabeça. Pare de tumultuar aqui na live. Senão eu vou começar a bloquear alguns comentários aqui, hein? Pronto. Vamos lá. O Rafael, é o seguinte. Você veja, eu já vou falar sobre um defeito que, na minha opinião, tem aqui, mas é preciso. As pessoas falam assim: Deus não abençoa o pecado. É verdade. Deus não abençoa o pecado. Mas aqui ele está dizendo que existem situações moralmente inaceitáveis. Ele está dizendo exatamente que não é para incorrer nisso. Exatamente isso. Então, essa ideia de que você está dando uma anistia para o pecado, mas o documento não falou antes que os atos sexuais são lícitos apenas no contexto do matrimônio, que não se pode passar uma ideia errada do matrimônio, que se deve proteger as pessoas de um escândalo. Está dito